A preparação para a prova oral, em geral, envolve um desafio específico, qual seja, treinar oratória. Por quê? A preparação para a prova oral envolve esse desafio específico. Porque diferente do que acontece em outras etapas do certame, a avaliação que é feita sobre o candidato envolve uma comunicação distinta, envolve uma espécie de desafio que não é muito comum em toda a trajetória do sujeito que se coloca nessa caminhada dos concursos, que é o desafio de responder oralmente as questões. Daí porque é importante analisar as especificidades tocantes a essa etapa do certame. Meu nome é Rudá Figueiredo, eu sou promotor de justiça na Bahia, passei em primeiro lugar no certame, o último certame que foi aqui realizado em 2018. Sou professor de Direito Penal há 8 anos, mestre em Direito, pós-graduado em Oratória e vou iniciar a exposição objetivando trazer elementos que ajudem na preparação para a prova oral do MP São Paulo. Essa prova oral tem as seguintes regras mais básicas. Uma prova oral que tem um tempo de duração significativo, é dizer, de acordo com o artigo 31 do edital do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do MP São Paulo, a arguição perdurará pelo seguinte tempo. Na arguição, cada membro da comissão do concurso, com exceção do presidente, arguirá durante 10 minutos, prorrogável por igual período. Ou seja, cada membro da comissão, com exceção do presidente, isso dá o número de 5 examinadores, avaliará por 10 minutos e é possível a prorrogação desse tempo por mais 10 minutos. De sorte que a prova oral deve girar em torno de 50 minutos, podendo ultrapassar, claro, esse período, mas não é um elemento fundamental do exame que seja ultrapassado esse período. As pessoas têm perfis diferentes de comunicação oral, de apresentação de respostas, e por isso o tempo de avaliação deve oscilar. Aqui na Bahia o modelo de avaliação era bem semelhante, e as provas duravam normalmente 45 minutos, 50 minutos, 1 hora. Foi incomum no concurso que as provas perdurassem por um período maior. No entanto, eu, por exemplo, falei por 1h37 mais ou menos, o que mostra que o perfil do candidato leva consigo elementos que podem fazer com que esse tempo oscile. Por essa razão, foi feita, na verdade, no curso que está à disposição de vocês, uma linha média do tempo de duração da prova, visando aqui seja feito um simulado ou simulados semelhantes a efetivamente o exame. Por essa razão, os simulados devem perdurar entre 50 minutos, 1 hora, com variações que sempre para mais tempo, exatamente para que o treinamento corresponda, repita-se, ao máximo ao que deve acontecer no exame. Além disso, como regra de importante destaque concernente à prova oral do MP São Paulo, há o artigo 32 do edital, segundo o qual a nota do candidato na prova oral corresponderá à média aritmética das notas atribuídas pelos membros da comissão. Parágrafo único. Será desclassificado o candidato que não tiver obtido nota mínima igual a 4. Isso nos traz alguns elementos, pessoal, que mostram não só a importância de se preparar para uma boa apresentação, como também nos aponta o caminho de mentalidade que deve ser adotado para a prova. Um primeiro aspecto fundamental acerca da mentalidade a ser adotada na prova oral é o de que você não precisa saber tudo. E mais, ao eventualmente não deter todo o conhecimento acerca de alguma questão, você não deve se desesperar, você deve lembrar
que a sua nota é a média aritmética das notas dadas por cada um dos examinadores. Além disso, lembre-se, você precisa tirar a nota 4. Não é que você deva desejar tão somente a nota 4. Eu costumo dizer que é necessário mirar as estrelas para chegar pelo menos ao céu. Então, não há qualquer problema em desejar com todas as forças, eu diria até que é positivo desejar com todas as forças tirar 100. Mas errar alguma coisa, não lembrar de algo, não deve ser um fato a partir do qual se esfacele a sua apresentação. Você deve lembrar que na prova oral, a sua briga é por tentar retirar quaisquer décimos que sejam de cada uma das perguntas, porventura formuladas a você. Ok? A partir dessas regras, é importante observar que em um universo de prova oral, a expressão oral, a comunicação, a capacidade de utilizar o vernáculo, de bem utilizar o vernáculo, são sempre examinados. É seguro afirmar que a comunicação em um universo de 10 pontos valerá no mínimo 2 pontos. Na verdade, em muitos certames, os aspectos ligados à oratória valem um número muito maior de pontos. É feita nesse momento uma perspectiva por baixo do quanto deve valer a sua capacidade de se expressar. Por que por baixo? Foi adotado como parâmetro um concurso em que a oratória valeu 3, MP Ceará. É um concurso que divulga o quanto vale a oratória. E mais, MP Ceará não, perdão, MP Piauí. E mais, é um concurso em que ficou expressamente anotada uma pontuação que não é a pontuação dada normalmente à oratória na maior parte dos concursos, de acordo com as informações que são obtidas, de modo geral, junto a bancas examinadoras. Suponhamos, então, que a oratória valha 2 pontos. Significa que num universo de 8 pontos, você precisará de apenas 2 pontos, ou seja, 25% do conteúdo jurídico para ser aprovado. Daí porque eu disse, não apenas sobre o valor de efetivamente treinar, se debruçar sobre a oratória, mas também de ter uma mentalidade em que o perfeccionismo é afastado. Porque, vejam, a oratória pode não parecer muito, mas admitindo que valha 20% apenas da prova, pode fazer com que no restante dos pontos ligados ao conhecimento jurídico, você só precisa de mais 2 pontos. E convenhamos, alguém que tire 0 em oratória vai ter um bom desempenho nas respostas, conseguirá bem apresentar o conteúdo diante das perguntas feitas pelos examinadores. A partir disso, o que é possível antecipar sobre esse certame? A prova do MP São Paulo, quando se chega à prova oral, se torna uma prova de banca própria, no sentido de que ela passa a ter todas as características de uma prova de banca própria. Os examinadores é quem farão as arguições de vocês, eles formularão as perguntas, as arguições devem perdurar por um tempo significativo, porque são muitos candidatos. Eu, numa análise do edital já trabalhada com vocês, posso prever de uma forma objetiva e racional que a prova deve durar aproximadamente 1 hora, pode ser 1h10, 1h20, 50 minutos, 1h30. O tempo máximo é de 1h40, certo?
Além disso, acerca do calendário efetivamente da prova, estou em contato com a administração da UMP São Paulo para obter, então logo tenha essas informações, passarei no grupo concernente ao curso. Diante dessas antecipações e dando sequência ao que eu quero tratar com vocês, é importante analisar como é a preparação para a etapa oral. E nesse sentido, como é a revisão para a etapa oral? Na prova oral, a forma de estudar de vocês não deve se alterar tanto. Vocês devem tão somente agregar aos estudos os treinos de prova oral com enfoque, repito, em oratória. Porque senão o treino é uma mera verificação de conhecimento que, no momento, é melhor que você faça através da própria revisão. O treino é para que você, efetivamente, coloque em prática mecanismos de comunicação. Para que você perceba como reagirá diante de certas situações que eventualmente ocorram na prova oral. Então, a sua revisão não deve se alterar tanto. Contudo, preste muita atenção nos materiais sempre que houver o emprego de expressões como conceito, características, espécies, classificações, diretrizes, objetivos e princípios. Por quê? É comum que a prova oral envolva perguntas efetivamente que se debruçam sobre estes elementos. São perguntas mais conceituais. Isso, claro, em uma prova oral como a do MP São Paulo. Basta que sejam examinadas perguntas que caíram nos certames anteriores do MP São Paulo para verificar isso. Essa característica, aliás, é comum a diversas provas orais, mesmo as provas orais chamadas de provas de banca própria. É comum que os examinadores façam uma pergunta, inclusive mais genérica, sobre um determinado tema e, a partir dessa pergunta, eles passam a debulhar um determinado tema. Feita essa análise e avançando sobre os aspectos que eu quero trabalhar com vocês, eu quero falar sobre os treinos de oratória. Vocês podem fazer treinos de oratória individuais. Como podem ser esses treinos? Vocês podem falar para uma câmera acerca de uma pergunta que vocês mesmos selecionam, vocês podem falar ao espelho, vocês podem fazer um treino até mesmo no campo da imaginação. Enquanto você estuda, você pode imaginar perguntas, se imaginar na prova oral, se imaginar respondendo. Para isso é importante que você tenha elementos sobre o que é uma boa oratória para você exatamente se imaginar usando esses elementos ou tentar empregar esses elementos diante da câmera ou do espelho. Senão, repito, há uma mera verificação de conteúdo ou revisão de conteúdo. Você pode fazer o treino ainda com outros concurseiros. Esse treino traz um componente de ansiedade um pouco maior do que, claro, treinos individuais. Esse componente faz com que o treino se torne mais semelhante a exatamente a própria prova oral. Nesses treinos, você deve, no entanto, ter cuidado. Por quê? Elementos sobre o que é uma boa comunicação precisam ser levados para você por profissionais que estudam o que é uma boa comunicação. Muitas vezes o concurseiro pega um conjunto de dicas genéricas sem maior base ou sem maior fonte e exige do outro concurseiro, durante um treino desse,
exatamente o cumprimento dessas orientações, que nem sempre são as melhores. Então, nos treinos com outros concurseiros, com amigos, colegas, tenha a sua autocrítica. Parta de um objetivo concernente à oratória, a como você quer desenvolver a sua comunicação, e a partir desse parâmetro faça uma autoavaliação. Há ainda a possibilidade de realizar treinos com professores. Esses treinos, a depender, claro, do professor, podem exatamente trazer um maior impacto no aspecto comunicação, porque esse profissional vai corrigir com você os elementos que faltam para que você faça uma boa apresentação. Sobretudo, se esse profissional tiver um tempo razoável contigo para que sejam feitas essas correções. É muito comum hoje que haja cursos de prova oral, principalmente cursos presenciais, que amealham muitos alunos, fazendo com que o treino com cada aluno seja reduzido. Mas você precisa treinar um número substancial de horas. Aliás, é importante, inclusive, congregar as 3 formas de treino sugeridas para que você tenha o máximo retorno desses treinamentos. Por que isso? Porque a nossa comunicação é muito mais inconsciente, mais emocional do que nós pensamos. É comum que nós, em situações de tensão, recorramos a mecanismos de comunicação que estão arraigados no nosso ser há muitos anos, não necessariamente os melhores mecanismos de comunicação. Por quê? Numa prova oral, o que você quer é se expressar de uma forma segura, clara e que leve ao examinador tranquilidade. Perceba, não há como estar absolutamente tranquilo numa prova oral, porque afinal o seu sonho está em jogo. Mas há como parecer estar muito mais tranquilo do que efetivamente se está. Por isso, e a partir desses elementos, é que nos próximos passos do curso, os objetivos, todas as orientações são para que vocês tenham muito maior segurança ao falar, saibam sair de situações difíceis na prova, saibam sair do famoso branco, saibam lidar com examinador hostil, saibam lidar com bloqueios, com perguntas em relação às quais a priori vocês não conhecem a resposta. O curso é um curso objetivo para que vocês possam lidar com essas situações e, ao treinar massivamente os meios para lidar com essas situações, vocês tenham tranquilidade e segurança para a preparação, porque vocês saberão que na prova oral não acontecerá um desastre. Vocês terão a certeza de que estão preparados para lidar com quaisquer situações. Por fim, seguindo as orientações do curso, você vai ser capaz de brigar pelo maior número de pontos no certame. Você brigará por todos os pontos que você efetivamente pode disputar, ao invés de desistir de questões que você não domina. E como é que surgiu essa abordagem? Quando eu estive no mesmo lugar em que vocês estão agora, e isso não tem muito tempo, eu não encontrei nenhum curso que congregasse um treinamento forte de oratória com análise de edital, utilização de perguntas semelhantes àquelas que devem ser empregadas no certame, realização de treinamentos que efetivamente representam o que deve acontecer no certame,
E por essa razão, eu tive a ideia de construir o curso para atender essa demanda. Por isso o curso se divide em uma etapa em que eu lhe digo como se comportar na prova oral, como produzir respostas, como, por exemplo, estruturar a sua resposta, já que você não tem tempo para pensar como teria em uma prova subjetiva. E após passar no concurso, eu fiz uma pós-graduação em oratória para trazer elementos novos e mais os fundamentos desses elementos, visando aqui você concurseiro, tenha confiança suficiente na estratégia posta para treiná-la exaustivamente até a prova e assim a execute com tranquilidade durante o certame. Vocês podem ver o nascedouro dessa abordagem, o nascedouro dessas orientações e dicas no áudio da minha prova oral que eu coloquei já à disposição. Está no meu canal do YouTube, você pode ouvir, ainda que seja trechos, e verá ali já diversas das dicas que eu passarei. Mas ali estava o nascedouro dessa abordagem. Com o tempo eu agreguei outros elementos, inclusive elementos que podem ser empregados de acordo com a sua necessidade individual e específica para melhorar o treinamento. Técnicas para treino de improviso, dentre outras. Avançando, o curso que se desenrolará a partir de amanhã levará a você ferramentas práticas que você poderá utilizar no mesmo dia, acaso você queira treinar. No mesmo dia. Não há uma etapa teórica para aprofundar elementos ligados à argumentação, à retórica. Não. Há uma etapa expositiva em que eu lhe digo como sentar, como gesticular, como iniciar uma resposta, como desenvolver, como concluir. Ponto. Simples. E a partir daí, são feitos treinos com enfoque no edital, com aprofundamento, para que você eleve a sua capacidade de utilizar as ferramentas passadas inicialmente. A partir, portanto, da aula inicial, são feitos agendamentos com cada aluno, porque os simulados são individuais e nos simulados são trabalhadas as necessidades de cada um dos alunos. Como um bônus, há a disponibilização de um material com perguntas e respostas de prova oral. Haverá disponibilização, inclusive, de um material específico acerca de perguntas que caíram na prova oral do MP São Paulo. Visando aqui vocês percebam como os simulados são construídos exatamente conforme a prova e também que vocês tenham material para treinar com outros concurseiros para dar sequência aos treinamentos. Esse encontro de hoje é um encontro para eu falar sobre preparação e treinamento para a prova oral, lhes mostrar como o curso pode lhes ajudar nessa etapa, falar um pouco de como é possível revisar e creio que todos esses objetivos tenham sido cumpridos. Para mais informações sobre o curso, o plano de curso será novamente disponibilizado e eu sigo à disposição no grupo do curso e também no privado.